Olá, prazer estar com você falando sobre o tema que nós temos desenvolvido nas últimas semanas. Hoje estamos desenvolvendo a quarta parte do tema Qual seria a verdadeira religião? E é uma grande satisfação poder repartir com você um pouco deste conhecimento que temos recebido pelo esforço, pela direção do Espírito, que eu sei que é um tema importante para as nossas vidas. E hoje queremos retomar algumas coisas e principalmente queremos falar com você sobre o tema da verdadeira religião do ponto de vista da formação da religião bíblica. Nós estávamos vendo até recentemente, até semana passada, que existe uma ética que está na cabeça, nas emoções, na mente, na cultura das pessoas, que faz parte da nossa existência. Sabemos que precisamos ter um comportamento adequado em relação às pessoas, sabemos que precisamos seguir determinadas normas que quase que se constituem como mandamentos, como, por exemplo, não matar, não assassinar, ou como, por exemplo, não cobiçar o que é do outro, não tomar o que é do outro, não é verdade? São coisas, são princípios que regem as relações humanas dos quais nós dependemos. A nossa vida, a nossa existência, a continuidade da nossa existência sobre a Terra demanda estas coisas e não podemos sobreviver se não as respeitarmos, se não tivermos estas coisas em nossa mente para obedecer. Também há dentro de cada ser humano, como estávamos vendo nas últimas semanas, a importância de responder a questões de sua existência, como por exemplo, de onde viemos, para onde iremos, qual é a razão de existirmos nesta terra. Por mais que as pessoas tentem viver um caminho de descrença e de ateísmo ou de descompromisso com as coisas espirituais, todas as pessoas em um momento da vida são confrontadas com esta problemática da existência. Para onde irei, principalmente? Qual será o desenvolvimento da minha existência pós-vida terrena? Então, este tipo de questionamento é algo que está no coração das pessoas, é algo que preocupa a todos, é algo que angustia o ser humano e ele sempre busca resolver essas questões, procurando entender, discernir o que é a verdade a respeito da eternidade ou da vida além da morte. E o terceiro item que temos debatido muito estes dias, quando procuramos entender qual seja a verdadeira religião, é o fato de que todo ser humano tem uma culpa que precisa ser resolvida. Uma culpa que o faz sentir as angústias da vida. Ou seja, o ser humano está sempre necessitado de respostas, soluções, e em algum aspecto da sua existência, o ser humano está sempre necessitado de salvação de alguma maneira. Sempre está buscando uma solução milagrosa, porque precisa, a vida demanda alguns milagres, e o ser humano, por mais que tente se afastar das coisas espirituais, sempre passa por momentos de luta na vida que ele reconhece depender de orar, de falar com a sua divindade, seja ela qual for, seja como for, momentos de aflição, momentos de perda, mesmo diante da morte, por mais ateísta, por mais fria que uma pessoa tenha sido, diante de uma morte sofrida, muitas vezes pessoas se voltam para Deus tentando compreender qual é esse processo e para onde irão, porque o ser humano de fato tem dentro de si um temor das coisas espirituais, um temor das coisas que dizem respeito à vida além da morte. Então, olha só, 3 aspectos importantes que debatemos todas essas semanas anteriores, em 3 apresentações anteriores, em 3 lives anteriores, estão aí então, a ética humana das relações sociais, que nos faz entender que temos que seguir um código de comportamento, que a Bíblia chama de mandamento, que outros chamam de ética social, de moralidade, não importa. O ser humano tem regras, precisa seguir essas regras e sabe que se não seguir essas regras, a sua existência está fadada à destruição, ao fracasso. A dele e a do seu próximo. Isto nós podemos encontrar, por exemplo, nos mandamentos de Moisés. Eles tinham uma função de reger a sociedade. E nós vemos na história do Pentateuco, por exemplo, que quando o povo de Israel não seguia essas leis,
não seguia esses mandamentos, algumas tragédias aconteciam nas suas vidas. Vemos em outros aspectos bíblicos, em outros momentos de narrativas bíblicas, que cada vez que o ser humano ou o Filho de Deus, o povo de Deus, se desvia das verdades e das coisas que ele deve seguir, algo de ruim acontece, uma consequência acontece. Nós, mesmo que queiramos não crer na divindade, nós também chegamos a esta conclusão. Nós também vivemos momentos na vida que nos fazem questionar se isso não está acontecendo por causa daquilo. Esta é uma pergunta universal, esta é uma questão universal, que está no coração de todo ser humano. Todo ser humano busca entender respostas, busca respostas para estas questões que surgem no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Então vejam como nós estamos ligados a estas dúvidas de maneira universal. Esses pontos, esses itens, a culpa que fez com que Adão, por exemplo, se cobrisse, se sentisse envergonhado do seu estado, da sua desproteção, de algo que acabou se manifestando desconhecido para o seu momento, e ele tem que se cobrir de folhas de figueiras, se esconder por entre as árvores do jardim, porque estava envergonhado da sua nudez. Este sentimento de Adão é humano e é geral para toda a humanidade. Todos nós nos sentimos envergonhados em algum momento, todos nós procuramos nos cobrir e nos esconder de alguma coisa, justificar alguma coisa com respeito ao que fizemos, ou justificar até mesmo porque cremos ou não cremos desta forma ou daquela forma nas coisas espirituais. Enfim, estamos sempre nos cercando de alguma justificativa e até mesmo culpando a outras pessoas por causa dos nossos infortúnios. E, ultimamente, falamos de questões que envolvem a necessidade de responder às questões da humanidade. Então, revisando esses 3 itens, é que nós encontramos aí as bases fundamentais para a questão religiosa. Por que o ser humano cria religiões? Por que o ser humano busca respostas religiosas? E também temos que levar em consideração que é inevitável chegarmos à conclusão de que o sobrenatural existe e de que o sobrenatural cerca as nossas vidas. Temos que concluir, se formos pessoas inteligentes e razoáveis, que o sobrenatural está presente, até mesmo nas razões que encontramos para a nossa existência. Até no mais fundamental, quando retroagimos a nossa história, até o mais fundamental da existência da humanidade, do planeta, da vida, de todas as coisas, começamos a concluir naturalmente que uma inteligência artificial, uma inteligência natural, uma inteligência especial organizou as coisas para que ficassem e se estabelecessem como se estabeleceram, para que a vida fosse o que é. Então, observe só, nós que somos seres racionais, desenvolvemos estas qualidades, esses pensamentos, desenvolvemos essa racionalidade, nós que somos seres comuns, nós percebemos e entendemos esses fatores da vida e então chegamos à conclusão de que somos seres que dependem de uma resposta religiosa, que há uma satisfação religiosa, espiritual a ser dada, que há um Deus a ser conhecido, compreendido, respeitado, e a partir desta ideia, a partir desta necessidade, desta angústia, o ser humano então desenvolve as suas buscas, busca as suas respostas, o ser humano desenvolve seus códigos de pensamento, que já estão de alguma forma registrados dentro do nosso ser. Pode observar dentro de você mesmo que você tem alguma ideia de coisa religiosa, você tem percepções e você mesmo tem buscas e conclusões. Não é você o único a pensar assim. Todo ser humano, em toda a humanidade, em toda a história, tem uma história de busca das coisas divinas. Você encontrará estas e outras ideias sobre a verdadeira religião nas nossas lives, partes 1, 2 e 3, que já estão no YouTube. Você pode ir lá, acessar, assistir nosso canal Shalom Leamim. Ali você encontrará dicas sobre questões espirituais, religiosas, história e sobre a Bíblia, que serão interessantes. E sobre o tema que estamos abordando hoje, qual seria a verdadeira religião? Hoje vamos falar da parte 4, como a religião se desenvolve na Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. Ali você também encontrará os fatores genéricos
que estão por trás do desenvolvimento de toda a religiosidade que nós encontramos por toda a terra, por todos os povos, ao longo de toda a história conhecida da humanidade. E hoje queremos continuar com este assunto, entrando então em como o povo hebreu ou os israelitas de antigamente desenvolveram a religiosidade que se tornou a Bíblia que nós conhecemos e recebemos da antiguidade e se tornou então aí depois o judaísmo, o cristianismo e o islamismo até que surgiu também, que são as religiões monoteístas que surgiram a partir da tradição de Moisés e a partir da escrita da Bíblia. Você pode saber mais sobre nós no nosso canal Shalom Leamim e das nossas lives. Estaremos também aqui anunciando temas especiais sobre a Bíblia e sobre a interpretação bíblica todas as quartas-feiras às 18h30 e todos os sábados às 16 horas. Você pode nos acompanhar escrevendo-nos também no nosso e-mail shalomleamimoficial@gmail.com. Ali você poderá encontrar mais sobre nós, ali você poderá entender mais sobre a questão religiosa a qual nós estamos nos referindo aqui. Pois bem, você que está me ouvindo, deve ter aí a sua Bíblia e deve estar notando que eu tenho aqui também a minha Bíblia. Eu tenho aqui uma Bíblia na versão revisada e de acordo com os melhores textos hebraico e grego, da tradução de João Ferreira de Almeida. Ok, então nós queremos falar com você sobre como teria talvez se formado a religião dos seguidores de Jeová, a religião dos seguidores da Bíblia, o povo da Bíblia, como é também conhecido, que todos sabem, começa lá no livro de Gênesis. E como que essa religião passou a ser entendida e chegou até nós, os habitantes modernos da Terra, ou 2/3 da Terra praticamente, que conhecem os aspectos da Bíblia e seguem o monoteísmo criado por este povo a partir de Abraão. Ok, então vemos que o ser humano desenvolve dentro de si, por suas angústias, religião, desenvolve dentro de si pensamentos religiosos e, consequentemente, transforma muitas das suas conclusões, muitos dos seus entendimentos, muitas das suas percepções, muitas das suas conclusões sobre questões religiosas em uma religião específica. Codifica esta religião e cria aí suas normas, suas leis, suas regras e sua maneira de crer ou de pensar sobre as coisas de Deus. Nós estamos olhando para a Bíblia e queremos entender como então surgiu a religião bíblica, como então surgiu a questão de seguir a esses mandamentos que começam aí, segundo a teoria, sendo escritos por Moisés. Nós temos que na Bíblia, Moisés escreveu ou teria escrito a história do início da humanidade, a história do início da fala do ser divino com o primeiro ser humano, que seria Adão, e depois para frente nós encontramos Moisés, o que seria o grande escritor do Pentateuco, que é a primeira parte da Bíblia dos cristãos, da Bíblia dos judeus, da Bíblia do Antigo Testamento também, ou da Bíblia hebraica. Nós vemos ali que Moisés teria escrito o livro de Gênesis, que é o livro da criação, o começo de todas as coisas, como diz no hebraico, Bereshit, o começo de todas as coisas, e também teria escrito Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Êxodo e Números, ali onde estão as leis que Moisés trouxe para que o povo seguisse. Nós ouvimos falar, e todos já ouviram falar, de um negócio chamado os 10 Mandamentos, que teriam também sido escritos por Moisés e se encontram ali no livro de Êxodo, também no livro de Deuteronômio, e ampliado em todo o Pentateuco. Esse Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, também é conhecido na tradição israelita como a Torá, a primeira parte do Antigo Testamento dos hebreus ou dos israelitas. Torá é uma palavra para significar medida ou régua ou instrução, a forma como se deve crer, a forma como se deve obedecer, ou ao que se deve obedecer, ou o código que seja a norma
e a direção de comportamento de uma sociedade, de um povo, de uma crença, enfim, de todas estas coisas. Isso tudo está na Bíblia. Logicamente, estamos aqui falando da ideia de qual será a verdadeira religião, e agora queremos tecer alguns comentários sobre como se desenvolveu e quais as razões, quais os pensamentos, quais os fundamentos que vieram a existir na Bíblia. E nós encontramos aí, então, que você está diante de um livro que, segundo os cálculos comuns, tem 66 partes, tem mais de 40 autores, foi escrito em mais de 1500 anos, e toda essa história que envolve o texto bíblico. Olha só, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos olhar para ela e ver um livro, e na verdade isso é o que significa a palavra Bíblia, significa biblioteca, é uma conjunção de muitos livros. Aqui você está vendo uma biblioteca, não é verdade? Aqui nós podemos falar que tem uma Bíblia, uma biblioteca, um conjunto de livros de autores diferentes e trazem assuntos diversos, trazem assuntos sobre religião, sobre história, sobre direito, sobre administração, sobre poesia. Eu tenho tudo isso aqui na minha biblioteca. Pois é, tudo isso também nós encontramos na Bíblia. A Bíblia, na verdade, é uma grande biblioteca que reuniu, que juntou 66 escritos diferentes por parte de alguns autores. E futuramente havia muitos outros livros nessa biblioteca chamadas escrituras ou livros considerados sagrados ou escrituras espirituais do povo de Israel. Havia muitos outros escritos e alguns nós temos aí os manuscritos e papiros até hoje. A própria Bíblia se refere a alguns desses textos que foram escritos como se fossem Bíblias também, e que se perderam na história da humanidade, foram destruídos, foram desviados, e hoje nós não temos mais acesso a eles. Mas enfim, nós sabemos pelos próprios autores bíblicos que além dos livros que nós encontramos na Bíblia, havia outros livros, outros escritos, outras possibilidades, outras noções e outros conhecimentos manipulados, editados, lidos, conhecidos e até escritos pelos próprios escritores das Bíblias que nós adotamos como nosso texto sagrado. Então nós temos que compreender uma coisa primeira sobre a religião de Israel ou o cristianismo que nós seguimos. Ele está todo descrito num livro que nós chamamos de Bíblia ou Escrituras Sagradas. Portanto, tudo que nós temos de religioso, como regra religiosa, que seguimos, está na nossa Bíblia, foi escrita como conteúdo religioso e espiritual da nação de Israel, dos israelitas antigos, e vieram à existência a partir dos procedimentos que eles adotavam para escrever. Escreveram seus relatórios como registros de cronologia histórica. Então nós temos Esdras, Neemias, Juízes, nós temos Esther, nós temos Ruth. São livros de história, são livros que registram fatos da nação, das suas guerras, dos seus caminhares e dos acontecimentos da nação, de alguns dos seus personagens importantes. Algumas dessas histórias estão misturadas ali também no livro das leis, nos livros das leis, que é o Pentateuco, o Torá. As histórias também se misturam ali, embora haja uma seção só de livros de historiografia de Israel. Entre esses livros nós temos, por exemplo, Crônicas, que tem muitos registros cronológicos, tem muitos registros de pais, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Por quê? Porque a legislação israelita demandava que o registro familiar fosse muito bem acompanhado. Afinal de contas, por exemplo, os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão, descendentes da família de Arão, os auxiliares do templo tinham que ser descendentes de Levi. Enfim, nós encontramos que na Bíblia houve a preocupação de fazer muitos registros de cronologia e de esta família é daquela, este filho é daquele, e fulano casou-se com ciclana e tudo mais que foi sendo construído aí. Outra preocupação que nós encontramos nos registros bíblicos são os registros de contabilidade. Na Bíblia você encontra contabilidade. Você encontra, por exemplo, o registro da contabilidade
das arrecadações das ofertas para o templo. Você encontra as ofertas para a construção da casa do imperador. Você encontra a legislação sobre impostos que eram cobrados a partir da monarquia de Israel, que começa com Saul. Você tem o registro, por exemplo, de uma escola de profetas. Portanto, quando você pensa nos profetas Eliseu, Elias, Daniel e outros personagens bíblicos dos livros proféticos, você também tem que pensar que havia uma escola de profetas, que nem todos os profetas da escola israelita de profetas estão inscritos na Bíblia, mas os que estão inscritos dentro do enredo histórico da Bíblia passaram por uma instituição que trazia algum ensinamento. Então percebam que a Bíblia, muito além de ter registros espirituais e religiosos, ela contém preocupações ou registros de preocupações com vários aspectos da cultura, da história, da economia, da sociedade israelita antiga. A Bíblia não foi produzida só em meio a uma porção de preocupações religiosas. Não podemos mais, ouvinte, você que nos segue, não podemos mais pensar da Bíblia como uma psicografia. Sabemos que a Bíblia é inspirada, obviamente, as Escrituras são inspiradas. Paulo escreve isso em Timóteo, quando ele ensina que toda a Escritura divinamente inspirada é útil para a correção. Ou, se nós pegarmos uma outra versão para o português, nós vamos ler lá que Paulo escreve que toda Escritura divinamente inspirada é útil, ou que toda Escritura é divinamente inspirada e, portanto, é útil. Nós não sabemos exatamente qual a tradução correta deste texto de Timóteo. O que nós sabemos é que Paulo escreveu algo que nos leva a concluir que, se estamos diante de uma escritura inspirada, estamos diante de um livro que serve para correção, para o treinamento, para o ensinamento, para a edificação, para muitas coisas. E para a orientação nas coisas espirituais, obviamente, porque toda a estrutura social de Israel na Antiguidade, no período da escritura da Bíblia, era fundamentada sobre aspectos religiosos. A forma como se escrevia também era uma forma mais ou menos religiosa, ainda que se escrevesse textos de outras matérias, como cronologia, como as certidões de nascimento. Na Bíblia também estão os registros cartorários, que nós chamamos de registros de escrituras, as terras que foram dadas para aquela família, na distribuição de terra. Então, nós estamos diante de um conjunto de documentos. A Bíblia, na verdade, é um grande conjunto de documentos, registros de vários tipos, com várias preocupações, que depois, ao longo do tempo, foram selecionados, ajuntados e reelaborados, processados, preparados, amplificados de alguma forma, completados e editados por uma equipe de escribas ou editores ou pessoas com autoridade para escrever, revisar e reconhecer as verdades que estão ali. Isto é uma história básica sobre o texto bíblico. Nós falaremos mais sobre a Bíblia e sobre a inspiração bíblica nas nossas aulas no Instituto Shalom Leamim, das quais você poderá ser informado no nosso canal Shalom Leamim no YouTube. E ali você verá também as nossas lives e poderá acompanhar estes ensinamentos. Queremos que você atente a isso para que você entenda os fundamentos que formaram a religião de Israel, que veio a ser a nossa religião, como está expressa na Bíblia. Um detalhe importante que nós precisamos aqui adiantar para você, e vamos adiantar já, é que nós não podemos mais pensar, então, da inspiração da Bíblia como uma psicografia, que é o que está no comum do imaginário popular, do imaginário cristão e religioso, que a Bíblia teria sido inspirada como num processo de psicografia. Nós sabemos, por exemplo, do grande pensador Chico Xavier, que ele psicografava textos, ele escrevia cartas do além a partir de um transe durante o qual ele trazia mensagens a pessoas, a instituições, à sociedade. Aquilo é um processo de
psicografia. Nós não temos este processo na produção da Bíblia. O processo de produção ou de inspiração da Bíblia é diferente deste conceito que nós encontramos aí na sociedade, que é um conceito espiritual, sim, tem forças espirituais por trás disso, mas a psicografia não é o caso de produção da Bíblia. O que nós temos então, queridos, é que contemplar de onde vieram as escrituras, ou de onde vieram as várias partes, de onde vieram as várias ideias e conceitos que encontramos na Bíblia. Eram conceitos que não eram conhecidos até que Moisés começou a escrever, eram conceitos que já eram conhecidos e Moisés os compilou. Se nós pensamos que não eram conhecidos, então Moisés foi o primeiro a compreender a divindade, foi o primeiro a compreender as leis. Se pensamos assim, nós vamos estar em contradição, por exemplo, com Abraão, que caminhou pela terra de Canaã, a terra que Moisés veio, para a qual Moisés veio trazer o povo de Israel para a possuir. Essa terra já era deste povo hebreu, por promessa a seu ancestral Abraão, que viveu e peregrinou nesta terra com sua esposa e depois gerou filhos, e de Jacó, até Jacó, um descendente de Abraão, que gerou seus filhos, seus 12 filhos, desenvolveu sua família em Canaã. Eles chegaram a 72 pessoas. Algum tempo depois, a família de Jacó, descendente de Abraão, foi para o Egito e lá se tornaram escravos por 400 anos. Moisés surge nesse contexto e, por uma direção divina, resgata este povo da escravidão, todos os descendentes de Abraão, e retorna para a terra de Canaã. Ora, quando nós retroagimos no tempo, voltamos da história do Êxodo, da libertação do cativeiro egípcio, quando o povo volta para a terra prometida, ou seja, a terra de seu ancestral Abraão, de seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, nós encontramos, e lá na história de Abraão, antes deles, que Abraão caminhou por esta terra, que Deus daria, segundo a narrativa bíblica, Jeová daria esta mesma terra de Abraão aos descendentes de Abraão. Esta foi a promessa que nós encontramos em Gênesis capítulo 12, que Jeová teria feito a Abraão. Darei a você e a seus descendentes esta terra, terra que emana leite e mel. Tu serás uma bênção para todas as nações. E assim vemos esta promessa, então, começando com Abraão, há alguns séculos, pelo menos quase 2 séculos antes de Moisés. Ou melhor, quase 4 séculos antes de Moisés. O que acontece? Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós começamos a encontrar ali alguns sinais do mandamento. Por exemplo, Abraão, quando desposou Sara e foi refugiar-se na terra do Egito, lá encontraram um rei e Abraão disse a Sara que deveria identificar-se não como sua esposa, e sim como sua prima, ou como sua meia-irmã, para que ele não fosse morto e a sua esposa, que era bela, tomada para o harém do rei naquela terra. Por que Abraão fez isso? Porque ele temia que esse tipo de coisa acontecesse. E acabou expondo Sara ao adultério. Acabou expondo o seu casamento ao adultério, segundo os conceitos de alguns estudiosos. Mas, quando o rei percebe que Abraão tem uma bela esposa, ele realmente a toma para o seu harém, e a Bíblia diz que uma praga divina vem sobre a casa deste rei. E há pragas ali, há úlceras, há mortes, há doenças, há maldições, até que este rei descobre que Sara era casada com Abraão. E então ele teme e ele devolve a esposa de Abraão, repreende Abraão pelo risco de expor a sua casa, a casa do rei, a maldições e a completa destruição por possuir uma mulher de outro homem. O que nós temos então nessa noção da estada de Abraão como peregrino na terra de Faraó, ou na terra do Egito, é o fato de que Deus repreende um rei por causa de um possível adultério. Olha que coisa interessante. Os reis podiam ter as esposas que quisessem. Os reis poderiam adquirir as mulheres que desejassem e casarem-se com elas. E se, em algumas culturas, se essa mulher fosse casada,
este homem seria morto, para que esta mulher pudesse ser desposada do rei. E em algumas culturas ela era simplesmente comprada, e em algumas culturas ela era simplesmente tomada. Mas ela passava da propriedade de um homem para a propriedade deste rei, e se tornava sua esposa. Mas no contexto deste rei, especificamente, que toma Sara, nós temos aí um conflito por questões de adultério. Nós temos que houve um temor pelo risco de que uma praga viesse por causa do adultério. Então é interessante você observar que Abraão já tinha consciência de que havia um risco de adultério naquela ocasião. Ele foi repreendido. Aquele rei temia o adultério. E ele não era israelita, ele era um egípcio ou um canaanita, e não importa, aí há duas histórias sobre o mesmo evento. Mas nessas duas histórias, que também acontecem com Isaac, filho de Abraão, nós encontramos essa mesma perspectiva de que alguém, ao descobrir-se lidando com uma mulher casada, de um estrangeiro, de uma pessoa importante, como era Abraão, temeu diante de Deus ou da sua divindade os riscos de um adultério. O rei que procura possuir a esposa de Abraão, Abimeleque, ele chega a dizer que poderia se expor a uma maldição por haver sido enganado para Abraão, que disse não ser marido de Sara e sim seu parente. E a devolve então e recompensa inclusive Abraão por este risco, por este ato, ou por esta insanidade diante dos mandamentos. Percebem que antes de Moisés, centenas de anos antes de Moisés, Abraão já vivia numa sociedade onde havia o conceito do adultério. E depois vem Moisés e escreve: não adulterarás. Você percebe aí que a cultura antiga já tinha uma noção sobre adultério. Se você olhar a vida de Jacó, quando há lá situações esquisitas de estupro, de violência, nós já temos ali as noções de leis que dizem não se faz isso em Israel. Porém, essa frase Israel, ou não se faz isso em Israel, só veio a existir centenas de anos depois de Jacó, com a construção da lei de Moisés. Então podemos perceber aí que já existe na Bíblia aquele conflito que existe entre nós. O que veio primeiro? O mandamento ou Moisés? Se o mandamento veio depois com Moisés, então teríamos que concluir que nem Jacó, nem Abraão, nem Adão e nem qualquer outra pessoa, por mais espiritual que fosse, por mais descendente de Adão, de Sete e seus filhos eleitos, ou de Noé e seus filhos eleitos que fossem, não tinham conhecimento de Deus ou dos seus mandamentos. Porém, se entendemos que quando Moisés escreveu os mandamentos, o ser humano já praticava esses mandamentos, então Moisés copiou alguma coisa, então os mandamentos já eram conhecidos antes de Moisés. Percebam que a religião monoteísta que nós conhecemos na Bíblia, a religião de Moisés, a religião que nós seguimos, os 10 mandamentos, provavelmente já fossem conhecidos da humanidade e daqueles que procurassem temer a Deus antes que Moisés os compilasse num código nacional que registra a história, a cronologia, os eventos, os pensamentos religiosos e as leis de uma nação que é Israel. E este escrito, que naquele momento surge como uma constituição da nação de Israel, é o que nós recebemos como nossa Bíblia nesses dias. Então, está aí agora uma nova ideia de como surgiu a Bíblia. A Bíblia também surgiu, além de ser um livro de registros históricos, literários, poéticos, registros cartorários, não é? De terras, de limites de terras, nós também temos aí que a Bíblia é uma constituição nacional da nação de Israel. Não devemos estranhar essas duas premissas. Que premissas? As duas que acabo de dizer para você. A primeira, de que a Bíblia é um texto de coletâneas de vários tipos de escritos que foram reunidos a partir de um grupo de especialistas, escritores, editores, que geraram o que nós chamamos de Bíblia. Não precisamos e não devemos estranhar isso, porque é assim que ela foi montada, a partir de vários escritos, de várias escolas,
a partir de vários escritos, de vários ambientes, com vários propósitos, que registraram narrativas de interesses diferentes, como história, geografia, economia, cartórios, leis. Nós temos tudo isso na Bíblia, e isso foi juntado pelas partes por sábios. E também não estranha o fato de que nós estamos aqui afirmando que estes escritos se tornaram uma constituição da nação de Israel, antes mesmo de ser um texto sagrado para aquela nação e hoje para nós que somos cristãos. Também não estranha o fato de eu estar afirmando aqui este aparente conflito que nós vemos entre a possibilidade de que, se Moisés escreveu algo inédito, Abraão e outros crentes da antiguidade não conheceram as leis. Se eles a conheciam, então Abraão não trouxe nada muito novo. Já havia algo assim. O que nós podemos encontrar na história? O que nós podemos encontrar nos registros? Nós encontramos, por exemplo, na história de Gênesis, já com Abraão, um sacerdote chamado Melquisedeque, que já recolhia o dízimo. Nós encontramos na história antiga do livro de Gênesis, antes da queda, que Jeová, o Senhor, guardou o sábado. Descansou no sábado. Ora, nós sabemos que Jeová não precisa descansar. E nós sabemos que a lei do sábado só veio com Moisés. Mas a prática de guardar o sábado já existia nesta cultura anterior a Moisés. E também Abraão observou isso, Melquisedeque observou isso e recolheu os dízimos, que também surgiu com os mandamentos. Os dízimos surgem com os mandamentos de Moisés. Então observemos que os mandamentos de Moisés, que foram escritos depois de 400 anos de cativeiro no Egito, ou seja, centenas de anos depois de Abraão, não trazem coisas exatamente novas. Não trazem coisas que não eram conhecidas, doutrinas, pensamentos religiosos, princípios espirituais que regiam a questão religiosa, a questão nacional de Israel, até porque dízimos em um determinado momento eram mais um aspecto tributário que um aspecto religioso. Porém, Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, o sacerdote. O sacerdote é anterior a toda a estrutura sacerdotal da nação de Israel. Então, começamos a compreender que a questão bíblica passa por uma porção de detalhes que precisamos pensar, que precisamos entender, que precisamos ter em mente para facilitar a nossa pesquisa da Bíblia. Temos também que lembrar aqui a você um fato que já trouxemos em live anterior sobre Melquisedeque. Nós encontramos Moisés escrevendo os mandamentos, Melquisedeque não, sobre Hammurabi com H, Hammurabi, H-A-Murabi. Hammurabi, um rei babilônico da Babilônia antiga, da primeira Babilônia. Nós temos duas fases do reino da Babilônia, um de Hammurabi, o outro posterior a Davi, quando nós encontramos o Império Babilônico de Nabucodonosor, que escravizou Israel por 70 anos, lá nos livros de Samuel para frente. Também nós tínhamos o Império Babilônico Antigo, que era regido por Hammurabi. Hammurabi, um rei que viveu aí centenas de anos antes de Moisés, é o autor do seu código legal, que, segundo os historiadores, pesquisadores e arqueólogos, estaria registrado na pedra de Hammurabi. Como disse para vocês, uma pedra cônica de 2,5 metros de altura, com mais ou menos 40 centímetros de base, com 4 faces. Então, imagine um cone de quadrados, né, de lados quadrados. E neste cone, nessa pedra cônica, estão escritos os mandamentos de Hammurabi, que um autor chamou de os códigos de Hammurabi. Nós encontramos nesses códigos de Hammurabi, da antiga Babilônia, muitas coisas importantes sobre os mandamentos de Moisés. Nós encontramos leis parecidíssimas, escritas no mesmo formato, escritas às vezes com as mesmas frases que nós encontramos nos mandamentos de Moisés. Então nós podemos perceber que os conhecimentos que Moisés trouxe na Torá, nos seus mandamentos, e não são somente 10 mandamentos, há 613 mandamentos, são duas partes, uma parte de 200 e poucos leis de Moisés e outra parte de mais
300 e tantas leis que foram complementadas a partir das leis orais e das discussões legais de Israel. Então nós encontramos que a questão dos mandamentos é muito mais extensa e que há muitas coisas na lei de Moisés que foram copiadas ou que já eram conhecidas pelos legisladores de Israel, e temos que também entender que não foi apenas Moisés que escreveu os mandamentos, os livros do Pentateuco. Entendemos que Moisés tinha à sua disposição uma equipe de editores, de redatores, mas mais coisas foram desenvolvidas posteriormente dentro dos escritos de Moisés. Não somente Moisés foi o autor do Pentateuco. Já conhecemos por questões literárias e historiográficas que outras mãos, outras autoridades também passaram pelo desenvolvimento das leis que foram atribuídas a Moisés e os mandamentos do Pentateuco. Então nós entendemos por essas evidências que o melhor entendimento que se faz hoje, segundo as ciências textuais e arqueológicas, é que as leis da Bíblia são um compêndio, os 5 primeiros livros da Bíblia são um compêndio de muitas narrativas, tradições, escritos, legislativos, históricos, contos familiares e até mesmo narrativas de eventos como foi o caso do dilúvio e outros episódios da história da humanidade, tradições que já eram correntes e comuns entre os povos daquele tempo, os povos semitas, os povos orientais, que foram também incorporadas para a Bíblia, e aqueles escribas, aqueles autores, aqueles escritores entenderam a necessidade de aumentar a compreensão dessas histórias, porque faziam parte das histórias também do seu povo. Então entendamos isso. Não foi apenas Moisés que escreveu o Pentateuco. Há muitas mãos ali, há muitas edições, há muitas elaborações, há muitos aperfeiçoamentos deste texto, muitas complementações, com muita preocupação religiosa. Portanto, ali nós começamos a encontrar os primeiros delineamentos da questão religiosa, as primeiras orientações religiosas para a nação de Israel, que foram sendo complementadas ao longo da história. Não temos aqui como desenvolver mais que isso numa live, um tema que demanda um curso acadêmico. Queremos ajudar você a compreender melhor isso a partir de estudos que vamos encaminhar até você no nosso Instituto Shalom Leamim. Ali você vai encontrar a oportunidade de fazer cursos online conosco, poderá também participar de palestras, debates, fóruns, poderá nos mandar suas questões nos chats de compartilhamento e também por e-mail. Nosso e-mail shalomleamimoficial@gmail.com. Ali você poderá nos mandar suas questões, seus interesses, suas opiniões, suas dúvidas, poderá nos ajudar com seus comentários e com suas observações, e também estaremos nos comunicando com você, enviando respostas às suas dúvidas e propostas de cursos, matérias, palestras e artigos que você poderá ler e encontrar aí muitas explicações. Finalizando, quero mencionar aqui um conhecimento que adquiri ontem assistindo o curso Ciência e Fé, promovido pela Sara Nossa Terra, pela Igreja Sara Nossa Terra. Ali eu ouvi o professor Schroeder explicando sobre a palavra o sol parou, sobre Dom, a parada do sol no livro de Josué, quando Josué orou e o sol parou. Olha que interessante, a palavra para a parada do sol de Josué, a palavra Dom, o sol parou, também é a palavra para eclipse do sol, usada no livro de Levítico, que é escrito segundo a tradição por Moisés. Mesmo a palavra está lá, Dom, houve uma eclipse do sol. Essa mesma noção também encontramos na Babilônia Antiga, que é a Babilônia de Hammurabi, que era usada para descrever o fenômeno da eclipse, que para aqueles povos era um fenômeno religioso e deveria ser compreendido como o sombreamento do sol, como o desgosto divino por algum mau comportamento humano, como se fosse uma maldição. A eclipse era vista pelos povos estrangeiros ali, não israelitas, como uma maldição. E olha que interessante,
Nós temos aí um cientista como o Dr. Schroeder, trazendo-nos o conhecimento de que há na Bíblia uma palavra cuja raiz vem do babilônio antigo. O que podemos entender com isso? Que há muita influência das noções religiosas, por exemplo, da antiga Babilônia sobre as noções escritas no Antigo Testamento de Moisés. E há uma influência de palavras. Então precisamos entender com isto que as noções religiosas bíblicas já eram conhecidas desde muito antes de Moisés, desde antes de Abraão. Princípios semelhantes ao que estão na Bíblia foram constituídos na Bíblia como lei para Israel, já eram praticados na antiguidade anterior a Abraão. Isso nos faz entender que mesmo em Adão, milhares de anos antes que a Bíblia começasse a ser escrita, já havia uma noção dos mandamentos de Deus e que já havia um conhecimento de Deus que foi se estendendo ao longo da história. Até chegar a Moisés, que nos abençoou com o registro de tudo isso para que chegasse até nós de forma muito estável e muito bem elaborada. Foi um prazer conversar com você aqui nesta live. Espero que você tenha aprendido algo. Não temos como explicar tudo para você, mas queremos que você nos siga no nosso canal Shalom Leanim no YouTube e também na nossa página no Facebook, minha página Eliezer Serra Braga, e ali posso comentar com você muitas coisas e gostaria de ouvir você, receber as suas questões. Estou à sua disposição. Até mais.